Bom, boa noite a todos, né? Eu vou falar um pouco sobre o artigo Encontro do Terceiro Tipo, Origens da Hélice Tripla e Possibilidades Futuras, do Henry Etzkovitz, né? O artigo ele foi publicado no periódico Industry and Higher Education em 2015. Eu ia colocar o título do artigo em inglês no original, mas eu fiquei meio com vergonha do meu inglês de jeca. E já que a gente já vai ter que fazer a tradução do trabalho de qualquer jeito, já fica aí uma palhinha de como que seria esse trabalho. Bom, esse artigo, como alguns dos outros textos que a gente já vem trabalhando, ele foge um pouco do padrão de um artigo normal, né? Ele vai parecer mais um capítulo de livro do que um artigo propriamente dito. E quais são os objetivos desse trabalho, né? O objetivo desse trabalho é discutir, né, a origem do modelo da hélice tripla, que surgiu ali na Nova Inglaterra no século XX, e que ela foi liderada pelo governo como uma resposta à crise econômica que tinha na época, e também sugeriu o uso desse modelo como resposta à crise econômica contemporânea. Bom, durante a crise de energia que o mundo estava enfrentando na década de 70, o professor Etzkovitz ele foi convidado para ser consultor numa empresa da Califórnia que estava trabalhando com tecnologia de células solares, né? Aí, durante essa entrevista que ele estava conduzindo com os cientistas, ele percebeu que o perfil dos cientistas da empresa, eles fugiam do comum, né? Esse perfil ele fugia do que se era esperado, né? Porque esses cientistas eles não eram nem acadêmicos e nem corporativos. Eles não estavam interessados em escrever artigo científico, o foco deles era patente, né? Eles estavam entre os financiadores da empresa e eles tinham voz ativa no curso e na direção da organização. Aí o Etzkovitz, vendo isso, ele começa a chamar esse tipo de cientista que surge de cientista empreendedor, né? Que é quando ele define esses cientistas de startup como os cientistas empreendedores, que ele recebe fundos para poder entrevistar esses cientistas, para saber se eles eram contra ou se eles eram a favor da comercialização da ciência, né? E aí ele vai apresentar esses resultados dessa pesquisa que ele conduziu em um artigo, e depois ele acaba sendo confrontado por um sociólogo de uma universidade de Chicago, que fala assim, como que você pode descrever essas relações entre universidade e indústria e não falar do que está acontecendo no MIT, né? Então, o Etzkovitz ele vai ter todo esse trabalho agora de rever esses documentos sobre o MIT e sobre o Conselho da Nova Inglaterra. Beleza. Bom, a Nova Inglaterra, como vocês podem ver no mapa, ela é uma região que ela fica no nordeste dos Estados Unidos, e ela abrange New Hampshire, Maine, Vermont, Massachusetts, Connecticut e Rhode Island, né? E o que foi esse conselho? Na década de 20, a região, né, ela estava em um declínio econômico muito grande. Isso ocorreu por causa da saída das indústrias e das empresas, né, que elas saem dessas regiões para poder procurar mão de obra e matéria-prima mais barata em outras, né? Então, para tentar revitalizar essa região que estava entrando em declínio, os governadores desses 6 estados eles se reúnem e criam um conselho. A primeira tentativa do conselho de evitar esse declínio é tentar atrair filial de outras empresas e renovar as pequenas e médias empresas que estão na região. Aí, quando isso dá errado, eles se voltam para um recurso que a região tinha e que eles podem tirar tipo vantagem estratégica, né? Que é a alta concentração de recursos acadêmicos, porque nessa região ela vai ter uma concentração gigantesca de instituições de ensino, né? Você tem Harvard, você tem o MIT, você tem o Boston, a Universidade de Boston e a Boston College, né? Só para citar alguns, né, que essa região tem. Então, o conselho, o que ele fez? Ele se concentrou em aumentar o fenômeno de startup do MIT e Harvard e a indústria de rádio
que estava emergindo na década de 20, né? E aí, durante esse período, mais ou menos, é que o artigo não deixa muito claro se foi por causa desse conselho ou se foi uma coisa que surgiu junto com esse movimento. Mas ele fala sobre a criação de empresas de capital de risco, que existem para poder expandir e intensificar a criação do espaço de inovação. E assim, lendo o artigo, ele fala, né, sobre esse declínio da região da Nova Inglaterra, e ele lembra muito, eu não sei se tem muito a ver, né, mas ele me lembra muito o que aconteceu em Nova York e em Detroit, né, que você tem essas duas cidades ali que até a década de 60 elas eram consideradas grandes cidades, e aí quando você tem um afastamento da indústria, no caso da indústria automotiva em Detroit e da indústria têxtil em Nova York, elas começam a entrar em declínio. E aí, para poder reverter esse declínio, cada uma lida de uma maneira, né? Detroit ela vai começar a apostar em obras, em grandes obras, em subsídios e estímulos industriais, e Nova York ela começa a apostar na criação de um ambiente propício à inovação, né? E no final a gente observa, né, que Nova York ela conseguiu sobreviver a esse período de crise, enquanto Detroit acabou entrando em declínio, né? E foi assim que o Conselho da Inglaterra ele teve essa ideia, né, de uma nova organização que oferecesse capital semente e consultoria empresarial. E o que eles acabam criando é um caminho da universidade para a indústria, né? Contando com a academia em vez da indústria como fonte de nova tecnologia. Mas é por isso até que eu coloquei de novo, né, essa imagem da Triple Helix, né? Esse conceito ele só vai se tornar viável por causa das pesquisas que foram financiadas pelo governo, né? Tanto no MIT quanto em outras universidades. Porque se não fosse esse apoio, esse conceito de firma criada em universidade teria sido limitada, né? E o artigo ele vai falar que existem algumas opiniões contrárias a saber se foi por causa desse conselho ou se foram outros motivos que levaram à revitalização da região, né? E uma delas, ele fala que é a Rota 128, que fornecia e fornece um acesso fácil para as novas empresas, né? Seria uma vantagem geográfica. Bom, como eu disse sobre a criação de empresas de capital de risco, nessa época, essa ideia ela acaba se espalhando para a Califórnia, o que acaba ajudando na formação das empresas de Stanford, né? O artigo fala também, ele fala um pouco, bem brevemente, sobre a StartX, uma aceleradora, né, que é um projeto de mentoria que serve como uma porta para o Vale do Silício, e ele também vai falar sobre o impacto que o MIT possui em Massachusetts, né? Com os graduados do MIT, eles geram quase que 10% da economia de Massachusetts. E, por fim, o autor ele fala sobre perspectivas futuras. E ele fala um pouco sobre futuros vales do silício, porque ele discorre, né, sobre o futuro das universidades empreendedoras, porque, tipo, fazer uma universidade empreendedora não é só encorajar o aluno e professor para assumir risco e formar startup, né? As grandes universidades empreendedoras norte-americanas elas estão apoiadas numa política nacional de financiamento, principalmente ali nas áreas de defesa, saúde. E como os Estados Unidos, pelo menos na época em que o artigo foi escrito, ele se encontra limitado por razões ideológicas em alguns campos tecnológicos, o caminho acaba se abrindo para que outros países tomem iniciativa. E ele dá o exemplo lá sobre energia solar, fotovoltaica, dessalinização da água. Obrigado. E ele fala, né, que o que falta hoje é uma estratégia para você concentrar recursos e ter um mecanismo de seleção sobre como aplicar esses recursos, como o programa DARPA dos Estados Unidos. E com as universidades de alto nível em transição para um modelo empreendedor e uma sociedade civil forte, o autor ele acredita que no futuro a gente vai ter no mundo 50 vales do silício espalhados ali pelo mundo, né? Ele dá exemplo falando dos Estados Unidos, China, Índia, Brasil, Rússia,
E, na verdade, alguns desses locais eles já estão até surgindo. E é isso. Obrigado a todos pela Beleza, paciência. Natan. Compartilha, por favor. Eu até... Você estava falando aí, eu lembrei de uma outra coisa. Eu estava lendo uma matéria ontem no blog do Paulo Gala, e ele estava falando exatamente sobre digamos assim, ele não usa o termo, né, mas uma nova triple helix que foi feita do ponto de vista de investimento público do governo norte-americano para nesse período da pandemia, jogando um monte de dinheiro, e não é só jogando dinheiro, né, provocando essas relações para a produção de vacinas, insumos médicos, etc. Eu vou botar o link lá no blog para vocês, e aí eu passo para a Alexandra comentar, antes também de fazer mais alguns comentários. Tá. Boa noite para todos. Assim, Natan, como sempre, está de parabéns, né, Natan? Ele passou ponto a ponto do texto, foi muito bem claro, né, na explicação, ele conseguiu fazer uma síntese assim, muito boa do texto, né? Que, na verdade, é o que ele falou mesmo, o texto ele sai fora daquilo que a gente estava acostumado, né? E até eu levei assim, acostumada com, né, ficar lendo o Leidesdorff, aí eu me achando, assim, lendo esse texto aqui, sentindo meio que uma falta, assim, né, de sofrer. Mas aí a gente lê uma vez, depois você começa a levantar os pontos e tal, aí você fala assim, não é bem assim, tô me achando demais, não tô podendo, não. Mas, assim, eu acho que, em essência, o que o Natan falou é justamente isso. Ele traz, através das pesquisas dele, desse projeto que ele começou e depois desse professor que falou com ele que, olha, você tem que olhar para o MIT, né? Já que você está trabalhando com isso, não tem como, você tem que olhar para lá. Então, ele entendeu isso e foi trabalhar com isso, né? Foi estudar, né, o que estava acontecendo lá. E aí você vê, lembrando de outros artigos que a gente discutiu aqui, como que a composição, como que a coisa, a estrutura, eu penso que a dinâmica que aconteceu na região onde você tem o MIT, as outras universidades e as empresas, a forma como os atores trabalham, como eles se posicionam frente às situações, eu acho que daí é a grande sacada, porque que lá deu esse salto assim, tão diferente dos demais, que você fala assim, por que lá, né? E aí fica esperando qual será o próximo silício. Porque lá realmente tinha já tinha um quê? Um diferencial assim a mais, uma visão, eu acho que já tinha algo assim, um nascedouro de várias coisas, como quando ele fala o Nathan chegou a falar das empresas como fala? Das empresas de capital de risco. Então, esse conselho que a todo momento ele entra preocupado com isso, e é incrível que uma parte no texto ele fala assim como que a composição de toda a dinâmica se deu de uma forma tão perfeita, aonde você tinha Estado, você tinha o governo, a academia e a indústria, né? Então, assim, um terço, ou seja, está todo mundo envolvido mesmo, até mesmo ali naquela representação ali ali no papel. Então, assim, porque eu acho que eles entenderam, olha, essa região ela está passando por isso, então o que a gente tem? Ou seja, eu acho que assim, desculpa, ao invés de você falar assim, olha, eu vou criar isso e vou tentar fazer isso acontecer. Não, a grande sacada foi justamente você pensar, olha, do que a gente está precisando? Qual que é o lance aqui que acontece aqui nessa região e que eles estão precisando para a gente dar esse pulo a mais. E aí vem o governo, né,
a universidade com esse papel da academia, de uma academia empreendedora, e aí toda essa junção dessas forças que cria toda essa diferença, né? Essa região que foi tão assim propensa a esse desenvolvimento. E aí fica grande, né? A grande pergunta que o Natan disse, né, ao final do texto, aonde será o próximo Vale do Silício? E aí ele falou muito bem, que o texto fala, e ele também falou isso muito bem. São vários vales do silício, né? Eu acho que aí ele fala da Europa, ele fala da China. Eu acho que existe um aprendizado aí também, um arcabouço assim de aprendizado que você tem que usar isso já para você já não está começando do zero. Você já tem todo um aprendizado, uma visão de você sair de um ponto de vista meio muito sem ser proativo, mas agora você vê a coisa de forma diferente. Ou seja, vamos alavancar aquilo que realmente tem potencial de ser alavancado. Então, eu acho que é uma visão muito mais moderna, uma visão mais, né, interessante, que tem a ver com a Triple Helix, né? Que é justamente quando ele fala dessa coisa dos atores da Triple Helix, essa geração das empresas de risco. É isso. E, com certeza, parabenizar o Natan, porque, assim, ouvir o Natan falar é sempre bom, porque ele discorre, né? Ele não... Isso me deixa encabulado, Alexandre. Ué, mas faz parte, né, ué? Você tem seu caminho de aprendizado, a gente tem, né? E é isso aí, ué. Beleza, Alexandre, obrigado. Na verdade, assim, esse texto ele foge daquela, vamos dizer assim, daquela estrutura, né, mais amarrada que a gente é treinado meio a fazer, né? A gente fala assim, artigo científico é aquele negócio, tem revisão de literatura, introdução, revisão de literatura, metodologia, o caso, análise e conclusão, né? E a gente pega um texto ou outro desses autores e que, né, às vezes, eles fogem um pouco desse negócio, dessa estrutura. Tá? Agora, eu acho super interessante, exatamente por fazer essa reflexão, né? Eu gosto dessa abordagem histórica, né? Que tanto o pessoal de sociologia, de economia, de história mesmo utiliza, né? Então, vamos contar a história, como é que foi, né? Que é importante, né? Claro que tem sempre um viés, né? A história é contada de acordo com o interesse de quem está contando, né? Mas, ok, eu acho que o viés ele não é problemático, não. Beleza. A região lá do Nova Inglaterra lá teve sucesso, o Vale do Silício também teve sucesso, beleza. O que eu acho interessante nesses dois casos, né? E aí olhando outras coisas que eles já escreveram e outras literaturas, é assim, essa região né, vamos ler Boston, né, como a capital regional, é chamada exatamente de Nova Inglaterra porque faz parte lá das 13 colônias originais. Quer dizer, foi uma região que ela se desenvolveu do ponto de vista econômico primeiro, né, lá pelo século XVIII, ainda ligada à Inglaterra, e se desenvolveu tanto, né, que em algum momento ela chegou e disse assim, olha, agora nós não precisamos mais dessa Inglaterra aí, né? Nós somos a Nova Inglaterra e dane-se o resto e vamos tocar a vida. Então a industrialização, a revolução industrial, né, europeia, a primeira revolução, ela chega na América, né, por essa região. Tá? Então, ou seja, você tem praticamente, né, se a gente pensar de lá 1770, que é perto da independência americana, até 1970, você tem 200 anos de, vamos dizer assim, de desenvolvimento econômico, né, de trajetória, de experiência industrial, né, trajetória governamental, da cultura, da sociedade, das regras, daquela coisa toda. Tá? E aí é interessante que você vê um ciclo de primeira revolução acadêmica, né, que acontece mais ou menos similar ao que acontece ao período da Europa. Então, essas instituições de ensino passam a fazer pesquisa,
né? E você vê também que esse grupo esse grupo de instituições aí, eles também são, não vou dizer nem líderes dessa segunda revolução acadêmica, mas principalmente no caso do MIT, que é um caso muito particular, né? Ela é essencialmente, ela não é o líder, ela é o caso. E é esse que é o interessante de se observar, né? Porque você pega, por exemplo, Harvard, você vai lá ver, cara, parece uma universidade da Inglaterra, o estilo do campus, aqueles prédios de tijolinho, tem um monte de árvore, etc., né? Então, é uma visão ainda do conhecimento, da ciência, etc., muito como repositório, como ciência básica, né? Como formação de pessoas, como formação de uma elite intelectual, né? E ela foi criada para isso. A partir do momento que Harvard começa a confrontar, né? Harvard e outras ali, né? Yale e outras, começam a serem, né, celeiros de formação de pessoas, de conhecimento, e a confrontar Oxford, Cambridge, né, e outras instituições inglesas. Quer dizer, isso cria vamos dizer assim, uma elite do conhecimento nos Estados Unidos, tá? E que essa elite do conhecimento, em geral, acaba estando atrelada à elite política e à elite econômica. E eu acho que o encaixar dessas três elites gera essa questão peraí, vamos investir na educação, na ciência e tecnologia, que isso vai trazer desenvolvimento, etc. Tá? Então, esse é um movimento super interessante de observar, que eu só fui, assim, juntando várias coisas, eu fui entendendo ele, né? Tinha um programa muitos anos, rodou vários canais, mas estava na GNT, muitos outros, que era o Manhattan Connection. E tinha um cara lá atrás, que eu já falecido, que era o Paulo Francis, que era um colunista do Globo, etc. Esse cara se mudou para Nova York. E eu lia as colunas dele, achava o cara muito culto, né? Eu falava a mesma coisa, fala de economia, de arte, o cara conhece de música clássica, de balé, de não sei o quê, de ópera, né? E de economia a fundo, né? É o cara que pega a Miriam Leitão, dobrava, botava no bolso. Eu efetivamente conhecia. Tá? E ele foi colunista tanto de jornal quanto do Globo. E eu comecei a entender essa questão realmente do movimento das elites, muito a partir do Manhattan Connection, do Paulo Francis. E aí depois, quando eu comecei a estudar, né, economia e depois Triple Helix, essa coisa começou a ficar mais clara para mim. Quer dizer, você tem na sociedade várias elites e que, na verdade, elas têm algum aspecto, elas não são exatamente os mesmos grupos, né? Mas elas precisam ter ali uma certa superposição, né? E aí você olha a questão hoje vamos dizer assim, do mecenato na cultura, fonte Europa e Estados Unidos, né? Quem que bota dinheiro na cultura? É uma elite econômica, porque ela entende aquilo como importante. Você vê os museus, eu sou fascinado daqueles museus, principalmente do Nova York, não sei o quê, né, que você vê os doadores, né, para aqueles museus. Aí, às vezes, tem gente que doa, ou que faz doação esporádica. Tem gente que foi montando uma coleção e depois doou em vida. E a ala do museu tem um nome. Quer dizer, essas relações, elas são a base, né? Elas são culturais, elas são históricas e elas são a base de uma sociedade que vai amadurecendo, né? Óbvio que, volta e meia, surgem grupos novos. Então, você surgiu tem uma nova elite econômica da área de informática, que não existia, que não tem a ver com uma elite cultural, né, ou política que existia anteriormente. Isso muda um pouco essas relações, mas é importante que tenha uma certa continuidade ao longo do tempo, né? É o que você vê, por exemplo, quando você olha assim,
da onde que os primeiros ministros ingleses e os presidentes americanos estudaram, saíram. Você vê ali uma série de instituições de elite. Por quê? Porque a relação entre a elite política e a elite do conhecimento, né, ela se faz visível dessa forma. Né? Exceto uns Trump da vida, que chega, né, é o que a gente chamaria aqui no Brasil de novo rico, né? Chega, corre por fora e chega. Mas, no geral, tem um conjunto dessas relações que é importante observar. E aí, quando você olha essa área que eu chamo da Rota 128, que é essa região da Nova Inglaterra de Boston, você vê isso tudo lá, essas coisas, né? Vamos assim, os Estados Unidos da América enquanto país nasceram ali. Né? E aí o engraçado é que quando você olha o que hoje é o Vale do Silício, né? Então, assim, vamos lá. Você, em algum aspecto, justifica esse desenvolvimento dessa região em função desse contexto, né, e desses 200, 250 anos de uma trajetória ali econômica, cultural, social que foi sendo construída. Agora, quando você olha a Califórnia, é o oposto. Né? Não tinha nada lá. Então, assim, você, na verdade, não precisou construir uma cultura, porque, na verdade, não existia a cultura, porque não existia uma sociedade. E aí o que você fez em algum aspecto você transplantou algumas instituições, né? No caso de Stanford tem muito a ver com isso, né? Quer dizer, ela foi criada com o foco da chamada lá da Land Grant University, mas num determinado momento ela virou a curva, né? E mudou de missão, de foco. Eles obviamente não reconhecem isso, né? Mas mudou esse foco, né? E veio exatamente gente do MIT, gente de empresa, né? E aí foi muito mais fácil criar rapidamente essa cultura da relação universidade-empresa, de que não tem essas diferenças culturais, né? E que é bom você interagir. Né? Por quê? Porque não tinha nada atrás. Então você não precisou transformar, você não precisou fazer, vamos dizer assim, você não precisou fazer a primeira revolução acadêmica e a segunda. Esse negócio já veio no DNA. E aí é muito mais fácil você acelerar. E talvez isso explique, né, o porquê do Vale do Silício. Tá? Não tive a oportunidade. Já tem muito estudo feito, eu não preciso lá fazer esse estudo. Para ir lá é para fazer turismo. Né? Mas, por exemplo, lá na Carolina do Norte, onde eu estudei, lá era diferente. Quer dizer, existia uma cultura industrial, ok, existia uma elite econômica, uma elite política, mas essas coisas não eram bem articuladas, por exemplo, como eram e são na Nova Inglaterra. Então, houve um processo de transformação, né, puxado parte pelo Estado, parte pela sociedade civil, né? E depois que eu fui estudar um pouco mais essa coisa da quádruple helix e vendo lá o caso da Carolina do Norte, ficou muito mais evidente a importância dessa sociedade civil, né, num processo de estruturação da fundação lá do parque, lá da região do Triângulo e etc. Tá? Comenta aí, Rodolfo. Não, era só para trazer, né, do Vale do Silício, por mais que ele tenha sido, de certa forma, muito planejado, né, pelo que a gente viu, né, já é estruturado, tem coisas que não deram certo, né, hoje em dia mesmo existe uma especulação imobiliária muito forte, então o padrão de vida lá ficou tão alto que Seattle está virando outro centro, né, a gente tem outras regiões, Miami quer virar um Vale do Silício, então acarretou também em questões que talvez não foi pensado lá atrás, né? E a própria sociedade também mudou, né? A questão de você ter um escritório com 500 pessoas, isso antes da pandemia, as empresas de tecnologia já eram muito descentralizadas, né? Então não é necessário você ter um espaço gigante num lugar caro, e aí essa migração acontece também, né? Então, assim, foi estruturado, né? Eu sou... Se eu fosse chutar, o ápice do Vale do Silício já foi, na minha visão. Tá? Não vejo ele mais estruturado do que ele já foi, ou ele sendo uma referência igual ele já foi, né, nos últimos 10, 15 anos. Aí.
Olha, quando eu estive lá em 2011, eu fiquei com essa impressão aí que você está. Que o ápice já tinha passado. Principalmente olhando do ponto de vista da Triple Helix. É claro, você vai ter grandes empresas, elas vão continuar desenvolvendo, mas cada vez mais, sei lá, o Facebook, o Google, etc., não vão ser empresas do Vale do Silício, elas vão ser empresas globais. Né? Quer dizer, a própria Amazon, né, que está em Seattle, ela está montando um segundo quartel-general e decidiu botar acho que na Virgínia, perto lá de Washington. Né? Eu acompanhei até porque o Raleigh, lá na Carolina do Norte, estava concorrendo, porque estava falando em acho que 50 mil empregos, 5 bilhões de dólares de investimento, é um troço boçal, assim, né, que muda uma região inteira. Então, isso que você está falando também, quer dizer, o sucesso, ele cria seus próprios também dilemas e, às vezes, sementes de uma futura, vamos dizer assim, crise ou destruição. Né? Nada mais schumpeteriano do que isso, né? Então, esse fenômeno que você está falando aí, ele tem um nome, ele chama gentrificação. Quer dizer, a região, ela tem as empresas, as pessoas começam a ganhar salários altos, né? Compra casa, compra o quarteirão inteiro, demole, constrói big casas, e aí quem não tem grana começa a sair da região, começa a ser expulso. Né? Não expulso, né, com arma na cabeça, mas expulso economicamente mesmo, porque o cara fala assim, porra, eu vou pagar 5 mil dólares de aluguel aqui, eu vou pagar 2 mil a 50 quilômetros daqui. Né? Então começa a ter essa mudança. Eu até comentei, por exemplo, eu não fui quando eu fui de pós-doc para os Estados Unidos, eu não fui nem para Boston nem para o Vale do Silício, porque a bolsa não dava para pagar o aluguel. Né? E na Carolina do Norte dava. Você vivia bem. Né? E eu vejo isso hoje, conversando com os amigos, né, principalmente os brasileiros lá na Carolina do Norte, eu já coloco, olha, a casa que em 2015 custava 350 mil dólares, hoje está custando 500 mil dólares. Entendeu? Tudo bem, você tem um financiamento, você paga aquela porra perda de vista, não sei o quê. Mas, assim, já tem uma mudança, começa a não ter pessoal, aí começa a trazer gente de outros lugares, né? Isso começa a ter impactos do ponto de vista também cultural. Né? Então, assim, você começa a ter essas transformações na região, é complicado. É o mesmo caso também quer dizer, Nova York é um exemplo vivo disso, né? Ou seja, Manhattan foi ficando caro, sempre foi, né? Desde que vamos dizer assim, os empreendedores do século XIX, lá, os magnatas do século XIX, resolveram ir para se estabelecer em Manhattan, né? A ilha só foi encarecendo. Um sala e 2 quartos em Nova York pequeno, né? Em Manhattan, custa, se você achar por 750 mil dólares, né, tá barato. Tá barato. Eu tenho um conhecido, irmão de um amigo que trabalha no mercado financeiro, trabalha em Wall Street e comprou um imóvel por isso, por 700 mil dólares. Né? O que, para o padrão dos Estados Unidos, é um absurdo. Uma casa boa em qualquer lugar, custa de 200 a 300 mil dólares, você compra um imóvel excelente. Né? Então, assim, porque a ocupação territorial lá é diferente, né? Você tem a possibilidade de morar no subúrbio, né? Tem a conexão de transporte, etc. E aí você vê que as pessoas vão saindo de Manhattan e vão para outras áreas. Né? Então, você tem o renascimento do Brooklyn, né? Você tem do Queens, de New Jersey. Né? New Jersey era uma área industrial decadente. Né? E você tem partes de New Jersey hoje que são valorizadíssimas. O Brooklyn mesmo também renasceu. Né? Então, a galera mais nova, que não tinha... né? Eu sou um engenheiro, sou um programador, sou um economista, não tenho grana para morar em Manhattan. De repente, meus pais moram, mas eu não tenho grana, porque ficou muito caro. Né? Eu vou para o Brooklyn, eu vou para outras regiões. Né? O próprio Queens, que era uma área de latino, de imigrante, né? Vem sendo também redinamizada, modernizada. A gente vê pouco esses movimentos aqui no Brasil, mas lá a gente vê muito.
Isso que o Rodolfo comentou também. Hoje está ficando tão caro operar na Califórnia, principalmente nessa área aí do Vale do Silício, que chamam da Bay Area, né, que é em torno de São Francisco, que as empresas estão saindo, estão mudando de estado. O próprio Elon Musk está levando Tesla e tudo por questões tributárias para o Texas. O Texas está com uma legislação muito mais amigável, né, à empresa de tecnologia. E uma dessas, vamos assim, regiões emergentes nos Estados Unidos é a Austin, para a área de tecnologia da informação. Você comentou Seattle também, né? Não só a música, mas o grunge já passou, né? Mas também, se você pensa, né? Tem duas empresas globais, né? Que dominam quase tudo, que estão ali em cima, né? Que é a Microsoft, do estado de Washington, de Redmond, e Seattle é a Amazon. Então, assim, você pensa assim, aquilo ali é mato, frio, não tem nada. Não, tem a Microsoft, que é a empresa, ainda é a empresa paradigma dessa revolução. A gente continua usando, né, para tudo os Windows e os Offices e os afins. Tá? Então, acho interessante quando a gente compara realmente o leste, né, com 200, 250 anos de história, e o oeste, que não tinha nada e que foi mais fácil implantar. Né? E aí eu olho da minha experiência o quanto foi difícil na Carolina do Norte você fazer essa transição de uma cultura agrária, interiorana, né? Mais fechada, né? Eles chamam lá essa parte sul dos Estados Unidos, a gente chama aqui de jeca, né? Também já nem usamos mais isso, né? Lá eles chamam de redneck, né? Que é a turma no sol, o pescoço, trabalhando, né? O pescoço fica queimado. Nas Carolinas tem um outro termo, que é o tar heel, é o calcanhar sujo. A pessoa que está descalça, né? Trabalhando e fica com os pés sujos, escuros. Então, assim, essa gente não era elite do conhecimento, não era elite econômica, né, e conseguiu começar a jogar esse jogo. Você tinha uma instituição forte, né, que era a Duke, que já tinha sido criada pelos ricos do fumo, né, do tabaco, que era o principal produto da Carolina do Norte. Só a indústria era fumo e têxtil. E essa gente, junto com uma elite política, né, e com algumas entidades e membros da sociedade civil, começaram a desenhar essa transformação. Tá? E aí que é o interessante, e tem um livro super interessante, assim, ele chama Technology in the Garden, escrito nos anos 90, e conta essa história lá da Carolina do Norte. E ele fala que levou uns 10 anos para começar a dar certo. O primeiro desenho do projeto de desenvolvimento deu errado, né? E aí entrou um cara no meio, um banqueiro, com esse intuito de deixar um legado, não era só de ganhar grana, e que organiza a fundação, porque a princípio era um parque tecnológico privado. E aí não deu certo, porque a ideia era vender terreno, não sei o quê, né? Uma lógica de real estate, né? Que ok, que tem muito lá e aqui um pouco também, né? Que não está errado. Mas não deu certo. Mas aí no momento que eles montaram a fundação, que eles conseguiram fundos ali da sociedade, né? Tiveram ali várias pessoas colocaram dinheiro, que eles compraram as terras dessa empresa e começaram a lotear, aí a coisa andou. Então, também tem muito isso. Às vezes a gente só olha o sucesso contado, né, por quem foi o vencedor na história, né? Mas a gente tem que entender que tem vários fracassos também. Tá? E eu acho que hoje, né, seguindo na linha também que o Rodolfo comentou, que acho que eu já falei isso, eu acho que no Vale do Silício tem muita coisa hoje que é fumaça pura. Não tem nada consistente por detrás, né? Gente vendendo curso, dizendo que eu sou foda porque eu montei 10 negócios e na verdade não montou nada, né?
gente tem um caso aqui, inclusive aqui no Brasil, da Bel Pace, né? Nada contra ela, ok? Ela é super legal, o livro dela é bom, como é que é? A Menina do Vale, né? O livrinho dela é bom, é legal, a experiência dela é legal, mas ela não precisava se vender, se queimou muito montei 5 startups no Vale do Silício. Não, trabalhou lá, quebrou a cabeça, pagou as contas, ok, ganhou uma experiência e voltou, né? Não precisava, andou fazendo depois, tentando fazer uns crowdfunding aí meio esquisitos, né? Aproveitando do branding dela, né? Se queimou um pouco, agora deu uma sumida da praça. Lá tem um monte desse povo, né? E eu acho que isso quer dizer, falta consistência. Tá? Então é isso. Esses dois, assim, lembrei de um outro aspecto. Além dessa questão do encaixe entre essas diferentes elites, que é importante, né? E aí quando a gente olha aqui para o Brasil, né? A gente tem uma elite do conhecimento que passa muito por pelas instituições, né? De pesquisa aí, públicas, vamos dizer assim, federais, estaduais, no caso, né? A gente pensa aí da USP, né? Aí lembra lá do Pondé, lembra lá dos outros. Ok, essa é uma elite, né? Do conhecimento. Você olha a nossa elite econômica e a nossa elite política, né? Essas coisas elas não encaixam. E é de chorar, na verdade. Quer dizer, a gente tem até a elite econômica, a elite política, em algum aspecto, ela encaixa. Vem lá da Sesmaria. Basicamente, é uma elite que é uma elite política que se tornou econômica, né, e que vem se reinventando. Passou pela cana-de-açúcar, passou pela indústria, né, e está hoje nos serviços, né, são os donos de retransmissoras, de emissoras, né, que tem sempre na família sempre tem um que é padre, né, um que vai para a política, dois ou três que vão para a política, né, um fica no local, o outro vai para Brasília, né, são estruturas que estão desenhadas e que vão se replicando, né, são os Barbalhos, os Sarneys, né, os Magalhães, os Collor de Mello e outros. Quer dizer, que é uma elite econômica, é uma elite política mal aparelhada, porque ela não é uma elite política baseada, né, em interesses, vamos dizer assim, interesses republicanos, né? Ela é uma elite baseada em interesses pessoais, privados, né? Ela é uma elite econômica que, em vários momentos, é retrógrada, porque se ela está ganhando dinheiro como está, para que vai mudar? Então, o avançado do país, desde o Império, é complicado, né, em função dessa elite. Para que vai mudar? Estou fazendo café aqui, açúcar e café, estou vendendo, estou ganhando dinheiro, o que eu preciso eu importo da Europa, o resto que se dane. Né? E essa elite está completamente desacoplada de uma elite do conhecimento. Né? E que é muito tênue aqui no país também. Né? A gente não tem 200, 300, 800 anos de história, de ciência, né? Como tem, né? Tanto a Europa quanto os Estados Unidos. Né? Então, na verdade, o Brasil foi um país que foi, né, eu falo assim, inventado há 200 anos, e a gente está passando ainda todos os karmas desse processo, né, de amadurecimento da nossa sociedade, que a gente já conversou aqui. O que eu acho interessante desse modelo, na Europa tem, mas é menos, mas nos Estados Unidos me chama muita atenção, é como eles fazem a coalizão desses grupos. Tá? Em geral, tem as chamadas agências de desenvolvimento regionais, que é um tipo de ator, é um tipo de intermediário que a gente tem dificuldade de ter e de operar ele aqui no Brasil. Né? Essas agências, em geral, isso, é o governo do Estado lá, né? Os governos estaduais montam uma agência para cuidar dessa, digamos assim, agenda econômica. Né? Essas agendas, às vezes, não cobrem o Estado inteiro, pelo contrário, cobre-se uma parte, tá? E ali ela consegue botar esses atores da Triple Helix juntos, né? E definir ali, criar
o consenso, né, e fazer essa coisa acontecer. Tá? Esse papel dessas agências sempre me chamou a atenção. É algo que a gente não tem aqui no Brasil. Eu conheço um exemplo no Brasil, que é a ADTEC, que é a Agência de Desenvolvimento Tecnológico de Londrina, no Paraná. Tá? Aquela região ali de Londrina, Maringá, Cornélio Procópio, né? Tem um eixo ali que se desenvolveu muito, tem uma trajetória de café, né? Enriqueceu na base no café, e o dinheiro do café se moveu para a indústria, né? E é uma região que ela tem um nível de desenvolvimento em comparação, né, o resto do Paraná ou o resto do país bem interessante. E essa agência ela foi criada para fazer essa transição, vamos dizer assim, dessa indústria convencional para uma indústria de tecnologia de informação e serviços de alto valor agregado. Né? E tem lá incubadora, parque tecnológico lá em Londrina, a Universidade Estadual, as estaduais, tanto de Londrina quanto de Maringá, são muito fortes, né? Tem incubadoras de empresas. Então, é um exemplo que eu conheço de Brasil, mas eu não vejo, né, nas outras regiões. Tá? Isso nos Estados Unidos é levado tão a sério que, por exemplo, a cidade ali, né, de Nova York, que é uma megalópole, ela tem várias. Por exemplo, existe uma agência de desenvolvimento, né, da parte baixa da ilha de Manhattan, que reúne, obviamente, o que tem ali? Wall Street, né, que discute coisas do tipo plano diretor, quantos andares pode ter um prédio que vai levantar aqui, como é que isso impacta, né, transporte, tem que ter um percentual aqui de como é que é essa relação entre quantos por cento da região ali é comercial, né, quantos por cento é residencial, como é que equilibra isso, porque ela sabe que se você joga um percentual de comercial muito para cima, você vai ter que deslocar pessoas. E aí isso afeta investimento sobre transporte, etc. Né? Então são coisas que simplesmente a gente não vê essas discussões, né, aqui no Brasil. Tá? Isso é tão interessante. Lá na Carolina do Norte eu não vi uma agência dessa. Mas eu vi um movimento de sociedade civil organizada para transporte. Porque tem um problema crônico de transporte. Todo mundo usa carro, não tem trem, não tem metrô, não tem ônibus. Ônibus é uma porcaria. Né? Todo mundo anda de carro. E você tem deslocamentos grandes. Né? Assim, do centro de uma das pontas, de uma das 3 cidades, lá, Durham, Raleigh ou Chapel Hill, para dentro das empresas que ficam na região do Triângulo, que ficam no meio, né? Você tem deslocamentos ali de 30, 40 quilômetros. Tem gente que roda ali 60, 80, 100 quilômetros dia. Né? Então tem engarrafamento, 5 horas da tarde, tem 4, 5 pistas e para o trânsito. Né? Então eles conseguiram discutir uma ideia de fazer um trem de superfície, né? O VLT aqui que a gente conhece, ligando 2 dessas cidades para exatamente diminuir isso, porque aí tem impacto ambiental, tem acidente de trânsito, tem um monte de impactos ali, né? E fala assim, mas eu vou fazer um investimento para gerar aqui um trem de superfície e tirar um monte de gente, tirar um monte de carro dessa estrada. Porque senão daqui a pouco eu vou precisar fazer outra estrada, né? E que não vai resolver o problema. E eles conseguiram fazer um movimento da sociedade, envolver uma série de entidades, e conseguiram aprovar, junto da eleição de governador, né, passa lá umas outras coisas assim para a população votar. Né? E aí uma das coisas foi aumentar o imposto estadual um pouquinho, não lembro, 0,5%, 0,25%, e esse dinheiro vai especificamente para esse projeto. O projeto está planejado até 2040 para desenvolver, né, uma estrutura de comunicação, de mobilidade urbana, né, para melhorar a região. Que aí vai acontecer aquele negócio. Está, né, encarecendo, está atraindo mais gente, está vindo gente de fora do país, está vindo mais empresa, vai ficando mais caro, o problema ele vai ficando pior.
que é o que aconteceu já com São Paulo, né, com o Rio, etc. Que eu vejo, olho aqui em Volta Redonda, eu comento isso com a minha mulher, tem 15 anos que eu estou aqui, né, a cidade piorou em 15 anos, porque ela cresceu. Em vez dela melhorar, né, não, ela piorou. Porque os bairros não têm ligação, você tem que fluir pelos mesmos caminhos que você fluía antes. E aqui tem uma tal de uma fila indiana, o povo só sabe andar. Você bota 2 faixas, o povo não sabe andar, só anda um atrás do outro. Né? Então, assim, e aí você tem áreas da cidade, a gente tem uma área aqui do outro lado do Rio, né, que é o Retiro, Belmonte, etc., que você tem 150 mil pessoas, você tem 2 vias de acesso. Né? Tem uma por dentro e tem uma na beira do rio, e que elas são uma única. Um vai e o outro vem. Ou seja, acontece qualquer coisa ali, você para quase metade da cidade. Ainda tem uma dessa que a gente brinca, que terça-feira tem feira. Uma dessas vias. Né? Então, assim, são coisas e quem que está pensando isso? Ninguém. Então, assim, esse é um outro aspecto da maturidade da sociedade, do desenvolvimento das regiões, e que eu vejo muito a Correlex nesse aspecto. Né? As pessoas perguntaram, assim, algumas pessoas perguntaram para mim quando eu voltei, né, dos Estados Unidos, qual era o resultado o que eu tinha achado, como tinha sido a minha experiência de morar lá. Né? E as pessoas têm uma percepção muito errada, né? Que falam assim, só comer hambúrguer vai ganhar 20 quilos, né? E que o americano é tudo besta e que eles estão preocupados em manipular o mundo. Na verdade, até tem esse cenário. Mas, basicamente, a vida não é tocada desse jeito. O americano médio está preocupado com algo que está acontecendo num raio de 10 milhas de onde ele está. Ele está preocupado se o bairro dele é seguro, se tem boa escola, né? Se a polícia chega na hora, se o bombeiro funciona. Né? E aí é por isso que ele vota, né? E é de fato uma democracia efetiva. Ele vota no promotor, né? No delegado, né? E ele está preocupado com isso. Ele não está preocupado, às vezes, nem com o governador do estado saber quem é, se é republicano, democrata, faz diferença nenhuma. Ele está preocupado, às vezes ele não está preocupado nem com o prefeito da cidade, né? Ele está preocupado, tem uma figura de um executivo. Né? A maior parte dos municípios e dos condados tem uma figura de tipo um CEO, né? Um executivo. E esse executivo, às vezes, é mais importante do que o político. Então, assim, é uma visão muito do local, e obviamente isso tem relação também com a religião, com a igreja, né, com a comunidade, e aí você vê essa conexão dos serviços sociais, etc. A gente aqui está muito ligado, às vezes, no que está acontecendo fora do Brasil, no que está acontecendo lá em Brasília, né, mas não está olhando o que está acontecendo no entorno da gente. Mas a gente não vive em Brasília, né? A gente vive no entorno da gente. Então, são só comentários, percepções interessantes de entender por que né, esses países, essas regiões se desenvolvem, né, e por que outras não, né, como a nossa aqui. E, óbvio, também a questão de modelos de desenvolvimento. Né? Certamente um modelo de cima para baixo, empurrado pelo governo, pelo investimento do governo, né? Olha a Volta Redonda aqui, por exemplo, é isso, né? A CSN, alguém tomou a decisão de plantar a CSN aqui. Né? Então, aconteça. Né? É completamente diferente de um tipo de desenvolvimento, vamos dizer assim, mais com uma dinâmica endógena própria, né, e que acontece de baixo para cima, como a gente vê nessas regiões, né, que a gente está estudando. Tá? Então, são lições aí que eu acho que a gente precisa, enquanto sociedade, né, aprender.